Olá, amigas, amigos e amigos, mais um vídeo do projeto Asili Yango, a nossa ancestralidade. E mais uma vez a gente vai falar do caso Nelson Piquet versus Lewis Hamilton, que tem sido aventado na mídia por conta das declarações racistas e homofóbicas do ex-piloto brasileiro em relação ao piloto britânico, e tem causado um impacto negativo tremendo, não na pessoa do Nelson Piquet, que já é uma pessoa problemática e todos nós sabemos, em relação a essas questões de preconceito. Não vou aqui julgar a pessoa, não tenho esse direito, mas os atos sim devem ser falados, criticados, pois são fatos e atos que atentam contra princípios básicos, direitos fundamentais que todos nós temos, que é de não sermos provocados, prejudicados, criticados, menosprezados por raça, por etnia, por gênero, por papel social, por orientação sexual, seja lá pelo que for. E quando as falas racistas e homofóbicas tomam proporções públicas, ou seja, são tornadas públicas, as coisas têm que ser discutidas, têm que ser combatidas, porque esse é um princípio de não ver a quem e não ver por quem o ato racista ou homofóbico é praticado, mas sim combater o ato em si, seja praticado por uma pessoa pública, famosa, ou seja praticado por uma pessoa anônima, que não tem essa projeção social e midiática. O que me estagna nesse ponto e me deixa ao mesmo tempo estupefato foi as declarações feitas ontem por uma jornalista bem conceituada, com mais de 30 anos de carreira, que não vou citar o nome por questões que eu acho que não precisam ser citadas, pois todos que estão acompanhando o caso sabem de quem eu falo, por defender, ou pelo menos projetar uma defesa e dizer que o contexto das declarações do ex-piloto foram questionáveis, e esses conceitos, uma vez questionáveis, deixam com que a pessoa tenha uma dificuldade em saber se a pessoa, depois desse um ano das declarações feitas, mudou ou não, melhorou ou não a sua perspectiva diante da questão. Todos nós sabemos que um ato racista, ele pode até ter sido cometido um ano atrás, 10 anos atrás, 100 anos atrás, mas o crime de racismo é um crime imprescritível, e por esse motivo, e não só por este motivo, ele já deveria ser combatido e ser declarado e ser denunciado. Já é um ponto pacífico da jurisprudência, já é um ponto pacífico das decisões do Supremo Tribunal Federal e da própria legislação brasileira, da Constituição brasileira em si. Todavia, quando você vê que o infrator, aquele que comete o ato, é, entre aspas, perdoado por conta da distância, do lapso temporal, aí você percebe o quanto o racismo adoece o discernimento, e o racismo adoece o comportamento das pessoas. Essa citada jornalista, ela, de uma certa forma, e isso é o que é mais grave, cometeu também um ato de racismo ao questionar que, no passado dos 365 dias, ou um pouco mais que isso, ou menos, as coisas mudariam de figura, de plano. No momento em que essa declaração foi feita em uma via pública, numa emissora de televisão, tenha ela, ou seja ela mais assistida ou não, essas questões de Ibope não interessam, elas deflagram uma ferida social que é o racismo. O racismo tem duas óticas, a de quem comete e a de quem é vítima. A homofobia igualmente. E recentemente a própria homofobia foi equiparada pelo Supremo ao crime de racismo. Então aqui nós temos uma previsão idêntica de concepção legal e tudo mais. Então, e portanto, quando você admite
que alguém possa, de certa forma, ferir um princípio legal, admitir que alguém pode ser descontextualizado num ato racista e homofóbico num lapso temporal de 1 ano, as coisas começam a complicar e o caldo começa a criar caroços. E aí é que está o problema, e o problema que faz com que o racismo não possa ser combatido com o rigor e a pujança que ele deveria. As pessoas, de certa forma, admitem muito, são muito maleáveis e permissíveis no tocante a esse racismo, quando concerne um ato racista. Quando se admite que alguém possa ter mudado, não interessa a percepção que alguém tenha e deixou de ter, supostamente. O que interessa é que cometeu um ato que é um crime, um ato criminoso, e o fez numa entrevista, o fez para várias e várias pessoas, milhares ou até milhões de pessoas assistirem, verem esse ato. O pedido de desculpas dessa jornalista não muda, altera o fato em si e não deixa com que esse fato fique mais ameno ou fique menos agudo, crônico. É uma doença crônica o racismo nesse país. E ela, ao tentar defender, não sei se foi essa a real intenção, especificamente a pessoa do ex-piloto, ela fez e cometeu um endossamento desse ato. Isso é inadmissível, isso é condenável em qualquer pessoa, repito, seja ela famosa, pública ou anônima. A repercussão numa pessoa famosa é bem maior e isso é o que entristece mais. Desse modo, ou a partir dessa equação de fatos, nessa forma de pensar, nós temos aqui um problema sério, que é até que ponto o contexto elimina o racismo. Na minha ótica, não elimina de modo algum. Racismo é racismo em qualquer contexto. E principalmente no contexto brasileiro, que o racismo é admitido desde a vinda dos primeiros negros escravizados por navio negreiro até o Brasil, para trabalharem de forma escrava em fazendas, em engenhos de açúcar, com pessoas escravocratas, posteriormente em Minas, posteriormente nas casas grandes, sendo alvo e suscetíveis, presas fáceis de vários tipos de crimes hediondos, torturas, estupros, mortes, condenações de todas as espécies. E essa história manchada, essa história suja, com que o Brasil tem que conviver, porque não pode apagá-la, embora tente, isso é nocivo. E isso não se apaga com a mudança suposta de conceito, porque se admitiu apenas um trecho da entrevista. Nenhuma pessoa negra, de qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer gênero, de qualquer orientação sexual, deve ser tratada como neguinha ou neguinho. É depreciativo, é racista, é preconceituoso, é discriminatório, é de todas as formas imoral, porque todas as pessoas, ao que me conste, têm nome. O Lewis Hamilton é uma pessoa infinitamente conhecida no mundo inteiro, não só pelo seu talento, 7 vezes campeão, mais de 100 vitórias, mais de 100 poles, grandes feitos, o maior piloto de todos os tempos em números, mas ele também é uma pessoa pública negra que tenta e é um ativista pelos direitos negros e por outras causas. Faz com que a pessoa negra tenha acesso ao mesmo espaço que ele tem. Tem fundações de incentivo para essas pessoas negras alçarem o mesmo lugar que ele alça. Mas ele é o único piloto negro de um circo, que é o da Fórmula 1, completamente branco e aristocrático. Ele é o único piloto negro que saiu de classes menos abastadas, de pessoas que são pobres, e conseguiu erguer-se por seu mérito e por seu talento, apesar de encontrar barreiras insondáveis, que só ele pode falar mais ou menos,
sobre essa questão, e a sua biografia de estudo e os seus talentos e as suas formas de conseguir conquistar vitórias e êxitos é o que testemunha a seu favor. E essas declarações foram de um machismo, de um racismo, aliás, desculpem, extremo, de uma inveja, de um despeito e também de um menosprezo pela pessoa e pelo indivíduo negro. Então, qualquer tipo de declaração que abalize esse tipo de comportamento é questionável. E, infelizmente, porque essa jornalista era uma pessoa que tinha muito do meu respeito, agora já não posso dizer o mesmo, ela cometeu um erro tremendo, do qual as desculpas não são suficientes. E o racismo, repito, é o racismo em qualquer contexto, seja ele de um ano atrás, seja ele de ontem, de hoje, de amanhã, ou de 200, 300 anos atrás, quando se tinha um Brasil colônia escravocrata, ou mesmo diante do Império, que não aboliu a escravatura. Então é uma mancha na biografia de uma pessoa ser racista. E isso é tremendamente ruim. E isso é uma mancha, uma nódoa que não pode sair tão facilmente. Espero que a partir de agora as pessoas tenham mais consciência, coloquem mais a mão na cabeça e pensem melhor antes de defender qualquer tipo de manifestação racista, porque nós não vamos mais tolerar isso, venha de quem vier.